de encarar a miséria e mostrar compaixão, de avançar imbatíveis, ocupar os espaços, de ter tudo a dizer a nossa geração. Que da cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Agora é o tempo de fazer diferença, de mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história, de encarar a miséria e mostrar compaixão, de avançar imbatíveis, ocupar os espaços, de ter tudo a dizer a nossa geração. Que da cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Que da cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Pois só em Cristo há salvação. Meu Deus nunca me abandonou.
Bom dia, paz do Senhor, bom dia. Bem-vindos, quem veio pela primeira vez, aqueles que nos assistem, que vão assistir, super bem-vindos. Hoje é dia de encontrão das crianças da EBF. Tem criança lá embaixo já? Deve ter, né? Acho que já deve ter. Tá, tem bastante criança? Que bom. Então hoje já avisaram a gente que vai ter um barulho santo amplificado. Mas isso é muito bom, né? Barulho de criança, assim, é vida, né? Eu adoro isso. A gente teve um privilégio muito grande de ter várias crianças nessa EBF, tanto da de crianças como adolescentes, que foram pela primeira vez. Então, se você é pai ou mãe, está aqui pela primeira vez, você também é super bem-vindo. Nosso desejo é que você seja abraçado por Cristo, ou por meio do acolhimento de alguém, né? Ou pelas músicas, ou pela mensagem que a gente vai ouvir, ou por tudo isso. Eu me lembrei que quando eu era adolescente, o meu pai, ele que só veio para essa igreja depois de uns 15, 20 anos, na época ele não conhecia Cristo, ele disse assim, não, você até pode ir. Porque meus amigos tinham me convidado para um acampamento como esse da EBF. Ele falou, não, pode ir, mas cuidado para não fazerem uma lavagem cerebral na sua cabeça. Foi o que ele falou para mim. Bom, tá bom, e fui. Aí, né, alguns já conhecem, eles estão aqui, meus pais, e hoje quando eles chamam alguém para vir para a igreja, ele fala, fica tranquilo, ninguém vai encostar no seu dinheiro, na sua carteira, e nem vão fazer uma lavagem cerebral, né, Ziel? Não sei se o Ziel faz bem ou não, mas mais ou menos, né? Faz tão bem que você nem percebe. Faz tão bem que nem percebe. Mas assim, a ideia é, a gente quer que vocês, né, sejam abraçados por Cristo, antes de mais nada. Esse é o nosso desejo. Então, que tenhamos um ótimo domingo. Eu adoro o dia sem nuvens, não sei se ainda está sem nuvens, né? Está poluído, mas é do jeito que eu gosto do azul, né? Então, vamos começar. Eu queria ler Salmo 73. Eu queria refletir com vocês sobre Salmos. Talvez Salmos seja o livro mais lido da Bíblia. E esses dois versículos, 3, 24 a 26, diz assim, Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Vamos nos curvar, fechar nossos olhos. Me acompanhe em oração. Santo Deus, Rei do Universo, doador da vida, nosso Pai querido, eis-nos aqui, Senhor. Tu nos guias com os teus conselhos e no fim nos receberás com honras. No céu só temos a Ti, Senhor. E se temos a Ti, que mais poderíamos querer na terra? Ainda que nossa mente e o nosso corpo enfraqueçam, Tu és a nossa força. És tudo o que sempre precisamos. Então, receba esse culto, Senhor. Receba nossas vidas como sacrifício vivo para a honra e glória de Seu nome somente. Aos pés da Sua cruz nos achegamos. E em Teu nome precioso clamamos e oramos. Amém. Queria convidá-los, então, mais uma vez, ou ficarmos de pé. Salmo 73, 25, né? Diz lá, no céu só temos a Ti, e se temos a Ti, que mais poderíamos querer na terra? Essa primeira música diz, felizes são agora. Nós somos felizes, bem-aventurados, porque a gente já tem Deus. Espírito, seu reino, aqueles que choram, consolação, os que andam em humildade, a terra receberão.
Os que têm fome e sede de justiça, fartos serão. Os que tratam com misericórdia, misericórdia alcançarão. Os que têm um puro coração, a Deus contemplarão. Os que promovem a paz, seus filhos serão. Se por causa da justiça são perseguidos, a vocês pertence o reino dos céus. Se por causa de Cristo são insultados, sua recompensa grande será. Felizes são agora, também serão para sempre e sempre. Felizes são agora, também serão para sempre e sempre. Aos pobres de espírito, seu reino, aqueles que choram, consolação, os que andam em humildade, a terra receberão. Os que têm fome e sede de justiça, fartos serão. Os que tratam com misericórdia, misericórdia alcançarão. Os que têm um puro coração, a Deus contemplarão. Os que promovem a paz, seus filhos serão. Se por causa da justiça são perseguidos, a vocês pertence o reino dos céus. Se por causa de Cristo são insultados, sua recompensa grande será. Felizes são agora, também serão para sempre e sempre. Felizes são agora, também serão para sempre e sempre. Felizes são, felizes são agora, também serão para sempre e sempre. Felizes são agora, também serão
E o versículo 26 desse salmo: ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Eu venho a ti, sei que fraco sou. Minha força eu encontro em ti, Senhor. Eu venho a ti. Pequeno sou, me amas mesmo assim. E quando eu vejo quão distante meu coração do teu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Eu venho a ti. Sou minha força, eu encontro em ti, Senhor. Eu venho a ti, tua graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então. Eu venho a ti. Como entender tua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. E quando eu vejo quão distante do teu pensar e o meu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Eu venho a ti, sei que fraco sou, minha força eu encontro em ti, Senhor. Tua graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, o meu coração é teu. Quando eu sou fraco, forte és. Eu venho a ti, sei que fraco sou, minha força eu encontro em ti, Senhor. Eu venho a ti, tua graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então eu venho a ti. Ainda no Salmo 73, só que os versos 13 a 17. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. E aí vem, tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles.
tentei compreender. Aqui o Salmo, gente, assim, é uma oração. Então, é o coração daquele salmista. E ele falando, ele estava meio que indignado. Ele tentou compreender. A gente tenta compreender as coisas, Deus, a situação. E que tarefa difícil. Daí, o que acontece? Ele entra no santuário. Esse santuário não tem a ver com a igreja física, né? Mas ele entra na presença de Deus. E aí, por fim, ele entende. Então, é na presença de Deus, né, que a gente vai, talvez a gente não vai saber tudo, mas a gente vai ter, essa presença de Deus nos traz essa paz. Quando eu entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Santo Deus.
santo é o Senhor. Pode se sentar. Queria continuar aqui o Salmo 73, basicamente ele fala de dois temas principais, né? A inveja do salmista a respeito da prosperidade dos orgulhosos, mas o segundo, o salmista ele começa com o problema da justiça de Deus, né? E depois ele descobre que esse problema é resolvido na realidade da presença de Deus, pois Deus é tudo. Às vezes a gente fala demais sobre o problema e muito pouco sobre a solução, né? Então esse salmo mostra para a gente que devemos estar na presença de Deus. Então eu queria deixar um minutinho, um tempo para uma oração silenciosa, você com Deus. E que você possa também, assim como esse salmista, reconhecer que se a gente tem a Deus, o que mais poderemos querer na terra? Então vamos ter esse minutinho de oração. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Amém. Vamos ficar de pé, cantar essa música, Bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Podem se sentar, Daniel. Bom dia. Queremos dar bom dia a todos, boas-vindas, que talvez aqueles que estão nos visitando hoje nessa manhã. Então, boas-vindas a todos. Cantando sobre felizes são aqueles que são perseguidos, mas que a graça de Deus, atuando através do Espírito Santo nas nossas vidas, e pensando nesse Deus que é santo, e nessa última música, na fidelidade de Deus, vou pedir perdão aqui, mas eu não consegui parar de pensar num e-mail que eu recebi essa semana. Uma família muito querida nossa, as nossas duas filhas cresceram juntos com eles na mesma igreja. A mais velha cuida de um orfanato no Haiti, e a situação em Porto Príncipe, não sei nem se pronuncia direito, Porto Príncipe, muito difícil, e eles estão tendo que evacuar o orfanato. Nesses últimos dias, não sei se está acontecendo agora. Só queria falar de um e-mail como ela terminou o e-mail. Eu humildemente peço por suas orações, no momento em que nós navegamos essa transição, especialmente para os meninos, o orfanato, dos meninos, e a mim também, que nós estamos enfrentando mudanças e desafios diante de nós. Nós estamos dependendo de Deus, na sua força, na paz, no guia dele em cada passo. E o que ela está vivendo é exatamente refletido em todas essas canções que nós já cantamos nessa manhã. Mas a última canção que nós cantamos fala da fidelidade de Deus. E ela e os meninos estão dependendo da fidelidade de Deus. Eu gostaria de começar também os anúncios dessa manhã pedindo desculpa, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando online. Esse ano nós já tivemos algumas falhas da transmissão, e principalmente domingo passado também teve uma parada na transmissão.
Então, primeiro, nós pedimos desculpas àqueles que estão nos acompanhando, mas nós achamos, esperamos que tenhamos encontrado o problema. Essa semana, então, o técnico esteve conosco. Então, essa pecinha de fibra ótica que parece que estava dando mau contato. Então, esperamos que isso tenha resolvido o problema, mas pedimos desculpas e não nos abandonem, se você está nos acompanhando ali. E se alguém já desistiu de nos acompanhar, fala que estamos tentando resolver o problema, tá bom? Obrigado. Outra coisa, nós já no domingo passado nós falamos sobre a reunião de preparação para o batismo. E então está começando essa semana, no dia 5, 4 terças-feiras com o pastor Ziel, e aqueles que desejam estar compartilhando a decisão de seguir a Cristo publicamente através dessa ordenança que Deus deixou, que é o batismo. Então, convidamos você a participar, entre em contato diretamente com o Ziel, ou com outros pastores, ou com a secretaria da igreja, para conseguir o link e participar das reuniões. Tá? E se você tem alguma dúvida, vai lá, participa, conversa. O pastor Ziel me disse que vai ser bonzinho com vocês, tá certo? Então, então, vai lá, tira as dúvidas, e o fato de participar não é nenhum compromisso final de que você vai se batizar, tá bom? E nós queremos, então, dar um outro aviso sobre uma reunião sobre o estudo sobre fé, Bíblia cotidiano, que vai ser não no domingo que vem, no outro, no dia 17, no dia 17, às 9 horas, a nossa irmã Luz, que foi para o leste asiático e passou lá por 3 meses, ela está retornando e ela vai estar compartilhando conosco nessa manhã. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a estar ouvindo. Ela não vai ficar muito tempo conosco aqui, porque ela vai compartilhar e depois, de algum tempo, ela está retornando para o país de origem dela, que é a Bolívia. Então, eu gostaria de convidar todos a estarem vindo e participando e ouvindo aquilo que Deus esteve fazendo através da vida dela. Aquilo que, como Deus tem trabalhado, não só aqui no nosso meio, mas trabalhando no Haiti e trabalhando nas regiões mais remotas também, da Ásia. Bom, obrigado. Eu queria convidar o Bruno Medeiros para estar orando nessa manhã. Bom dia, igreja, graça e paz. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos porque tu és o Criador e sustentador da vida. Te agradecemos porque nenhuma folha cai sem o teu consentimento. Traz-nos tua paz. Pai de amor, pedimos que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita. Rogamos pelo mundo, pelas vidas dos que sofrem os horrores da guerra e da fome na Ucrânia, no Sudão e na Palestina. Nesta manhã, especialmente, te rogamos pelos que sofrem com a fome em Gaza. Lamentamos, Pai, que crianças, pessoas idosas e gestantes sofram das decisões egoístas de líderes que retêm o alimento tão necessário à vida. Deus provedor, nós te pedimos que os corações dos líderes sejam mudados. Oramos para que as ajudas humanitárias cheguem ao seu destino e que os mais vulneráveis recebam o alimento, medicamentos e atendimento médico. Pai, também te pedimos por tua igreja que está em Gaza, que o Senhor fortaleça a sua fé, supra todas as suas necessidades e nos leve a estar com eles em oração, clamor e amor. Bendito Deus, também intercedemos por nosso país. Diante das tarifas injustificadas impostas pelo governo norte-americano, pedimos que deis sabedoria aos nossos governantes ao dialogarem com as autoridades dos Estados Unidos. Que haja abertura para o diálogo, arrependimento e que as necessidades da população sejam priorizadas. Pedimos, Pai, por estabilidade em nossas instituições nacionais e que o alimento chegue à mesa de todos, principalmente dos mais pobres e vulneráveis. Pai, nós te louvamos por termos saído do mapa da fome da ONU,
por termos reduzido os níveis de desnutrição para menos de 2,5% da população. Pai nosso, isso é algo a ser celebrado em nossa igreja, pois é a tua vontade que o ser humano tenha o pão de cada dia. Pedimos que haja mais avanços na erradicação da insegurança alimentar e que o alimento seja partilhado na mesa de mais brasileiros. Senhor, ao nos voltarmos a nossa atenção à nossa igreja, te pedimos pelos estudos de preparação para o batismo. Pai, rogamos que tu prepares todas as pessoas que desejam demonstrar publicamente a sua fé em Jesus Cristo através do batismo. Que haja plena participação nas reuniões de preparação e que a fé e o amor de nossos irmãos e irmãs em Cristo sejam fortalecidos nesses encontros. Pedimos que o batismo seja um testemunho vivo da profissão de fé pública de nossos irmãos e irmãs. Pai nosso, pedimos também que concedas graça, sabedoria e coragem ao Ziel ao nos apresentar o Evangelho nesta manhã. Te agradecemos por tua palavra e por todo o poder que ela tem de nos transformar e consolar. Prepara-nos para ouvir, meditar e responder a tua palavra com obediência, gratidão e amor. Ajuda-nos diante de nossas resistências e dureza de coração. E te pedimos que sejamos fortalecidos, confrontados e consolados por tua palavra. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Antes da gente passar então para a mensagem, queria convidá-los a ficar de pé mais uma vez. Prepara o nosso coração para receber, quebra o seco e duro chão, e aqui ele quer dizer o coração também. Ajuda-nos a ver, tua palavra vem plantar. Nós queremos sempre ouvir a tua verdade, ó Deus. A Jesus, vem mostrar. Prepara o nosso coração para receber. Quebra o duro e seco chão, ajuda-nos a crer. Tua palavra vem plantar, faz-a florescer. Nós queremos sempre ouvir tua verdade, ó Deus. A Jesus vem mostrar. Deus, revela-nos tua glória. Vamos tua palavra ouvir, até todos confessarem que é Senhor. Tua palavra é vida e luz, aos cegos traz visão. Vem guardar nas tentações os simples sábios paz. É pão para o faminto, liberta das prisões.
Senhor, pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Tens as palavras de vida eterna. A Jesus vem mostrar. A Jesus, ó Deus, vem mostrar. Deus, revela-nos tua glória. Vamos tua palavra ouvir, até todos confessarem que é Senhor. Amém. Pode se sentar. Sempre muito bom poder estar com vocês no domingo e a expectativa de ouvir a palavra. Eu não sei se ainda fazem prova oral na escola, mas na minha escola tinha o hábito de fazer prova oral e a professora tinha a mania de começar de trás para frente. Era sempre difícil para mim aquela expectativa de ela dizer prova oral. Eu já ficava, vem a lousa, Ziel, de trás para frente. Então, eu espero que não seja essa expectativa que vocês tenham hoje de manhã para ouvir a palavra de Deus. Mas expectativa é bom, sempre é bom. E hoje eu estou ladeado por Azaleias. Vocês sabem, Azileias, Azaleias, Azeuleias. Enfim, vocês, para poder desfrutar das azaleias, tem que se aproximar, tem que ver de perto, porque de longe é difícil enxergar os contornos. Então, antes de ir embora, passa por aqui, faça a romaria das azaleias e olhe aqui, para levar beleza para casa nessa manhã. Quem escolheu, obrigado. Quem escolheu, eu gosto de flores. Muito bem, nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Acho que depois de essa, mais 4 exposições, a gente vai terminar essa carta para iniciar no ano que vem uma nova etapa. Mas esse ano a gente vai concluir essa carta aos Gálatas. Vamos ler o capítulo 6, versículos de 3 a 6. Vai estar exposto para vocês na tela. E eu vou ler então aqui. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as boas coisas. Versículo 6, para deixar vocês na expectativa, como é que a gente vai tratar disso no final. Mas vamos tratar disso. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a humildade como esse eixo relacional. A gente tem na nossa cultura muitos eixos para referenciar as relações. Então, nós temos visto nessa semana, por exemplo, relações com base na força. Nações mais fortes impondo a nações mais frágeis economicamente as condições na qual vai se estabelecer as relações. E o mundo está em pânico, de perna pro ar. Se conversa de desespero, até ameaça de guerra mundial se conversa agora, porque
por esse rearranjo da geopolítica, por esse rearranjo do tipo de relação. O poder bélico, muitas vezes, é o que define a qualidade das relações das nações. Ameaças, ou às vezes a força física. A gente viu essa semana que passou alguém que num elevador se sentiu no direito de esmurrar uma pessoa usando a sua força. Que tipo de relação é essa? Que tipo de extermínio é esse? Então, a nossa cultura, nós temos muitas marcas relacionais que são inadequadas para viabilizar a relação, para produzir vida. Nós temos uma cultura da morte que dá o tom de como a relação deve ser feita. No entanto, no Evangelho a gente tem uma surpresa. No Evangelho a gente tem uma outra lógica, uma outra perspectiva que nos ajuda a pensar nas relações, em como devemos nos relacionar como igreja. E essa qualidade da nossa relação é parte do nosso testemunho público, para que as pessoas saibam que entre nós a presença de Cristo faz esse tipo de diferença. Muda a nossa vida, muda as nossas relações, que acontecem aqui dentro do espaço público do templo, mas também acontecem no nosso dia a dia, no trânsito, na família, no trabalho, onde Deus nos mandar. São esses valores do Evangelho que nutrem as nossas relações. Então, nós vemos, muito obrigado, nós vimos aqui na carta aos Gálatas que essa igreja, devido a um erro teológico, um erro de ensino, acabou esse erro de ensino introduzindo uma distinção contrária ao Evangelho na maneira como os cristãos da Galácia se relacionavam. Alguns se achavam mais cristãos do que os outros. Alguns, porque tinham o sinal da circuncisão, achavam que podiam olhar para os outros cristãos não circuncisos de cima para baixo. Eles sendo cristãos de segunda categoria e eles circuncisos, cristãos de primeira categoria. Ou seja, um ensino equivocado, uma forma de pensar equivocada, um erro teológico produziu uma conduta equivocada, uma dinâmica equivocada, um problema na igreja. Então, alguns dessas igrejas da Galácia achavam que a marca física era algo mais importante do que a presença do Espírito na comunidade. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para corrigir a esses cristãos, dizendo assim: vocês estão pensando e agindo de forma errada. Por causa de um pensamento errado, de um ensino errado, isso está produzindo uma qualidade de vida, uma qualidade de relação errada entre vocês. E aí no capítulo 6, no final da carta, depois de ter passado por toda a carta explicando o sentido e a finalidade da carta, o apóstolo se dirige à igreja dizendo: irmãos, versículo 1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Irmãos. Esse irmãos não é uma simples forma de tratamento, não é uma saudação protocolar. Irmãos aqui tem um significado muito mais profundo, há uma realidade espiritual aqui. Por que a realidade espiritual? Porque nós somos filhos do mesmo Deus, herdeiros do mesmo Deus. Então, por sermos filhos do mesmo Deus e herdeiros do mesmo Deus, somos irmãos. Pois nós fomos salvos por Cristo, e por isso podemos chamar a Deus de Abba Pai. No capítulo 4, versículo 6, ele menciona isso. Nós podemos, por causa de Cristo e pela presença do Espírito, chamar Deus de Abba, de Pai. Então, esse irmãos aqui não é um protocolo formal, mas é uma realidade espiritual da qualidade das nossas relações. Somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo Espírito, servimos ao mesmo Senhor. Portanto, essa realidade trinitária traz significado importante para a maneira como nós nos vemos e como nos relacionamos. Somos irmãos de um mesmo Pai, de um mesmo Espírito e de um mesmo Senhor. Fomos resgatados desse mundo mau, versículo 4 do capítulo 1, dessa lógica marcada pela divisão, pela distinção, pela cultura da morte. Fomos resgatados desse mundo para esse novo mundo agora em Cristo, e as nossas relações agora mudam porque nós pegamos nossos desejos e crucificamos isso com Cristo na cruz. E tendo recebido o Espírito da liberdade, somos verdadeiramente livres. Livres para quê? 5,13 ele diz, somos livres para amar e servir. Então, a forma como o cristão define liberdade é de uma maneira diferente como a ciência política define liberdade.
A nossa liberdade, ela existe não para fazer valer os meus desejos pessoais, mas para amar o outro e para servir o outro. Esse amar e servir vai ser a fundamentação para essa relação com base na humildade. Então, esse erro teológico fez com que, por exemplo, os cristãos da Ásia se afastassem muito rapidamente de Deus e um dos outros. Versículo 6 do capítulo 1, vocês tão depressa estão se afastando daquele que os chamou. Um erro na perspectiva tem consequências de nos afastar de Deus. E ao nos afastarmos de Deus, afastamos de nós mesmos e nos afastamos do próximo. Ele diz, vocês acabam seguindo um outro caminho que se faz passar por evangelho, mas que não é evangelho coisa nenhuma. Tem cara de evangelho, rabinho de evangelho, mas não é evangelho. Então, mesmo usando uma linguagem evangélica, o sentido e o conteúdo daquele ensino falso que entrou na igreja não era evangelho. Portanto, trazia implicações para a vida da igreja. E eles, então, como resultado desse falso evangelho, capítulo 2, versículo 3, diz o texto assim, decidiram ser perfeitos pelos seus próprios esforços, introduziram um orgulho na dinâmica relacional da vida deles com Deus e com os demais. Agora, eu posso ser perfeito pelo meu próprio esforço, é o que ensinavam. Eu posso chegar diante de Deus e dizer assim, eu estou aqui e estou bem, e com base no que eu sou e no que eu fiz, eu posso estar aqui. E Paulo disse, você está louco. Ninguém pode chegar diante de Deus, bater no peito e justificar a sua estada diante de Deus com base no que é. Nós só podemos nos aproximar de Deus baseando naquilo que Cristo fez por nós. Não na minha própria força, mas esse ensino equivocado, marcado pelo orgulho, introduziu na cabeça da igreja na Galácia essa ideia de que eu posso me tornar perfeito pelos meus próprios esforços. Eu posso, com base nisso, me aproximar de Deus. E aí introduz essa dinâmica do orgulho, que marca a relação deles não somente com Deus, mas também com os demais. Orgulho diante de Deus e orgulho com os demais. E aí nós temos essa tensão ao longo do texto. De um lado, nós somos guiados pelo desejo do coração humano, ao invés de ser guiados pelo Espírito. Expressão de orgulho. Do outro lado, nós somos chamados a satisfazer a nossa natureza humana, ao invés de sermos livres para amar e servir. De novo, atenção na relação. E o impacto disso sobre a comunidade foi trágico. Paulo descreve o que aconteceu com a igreja da Galácia. Capítulo 5, versículo 15, ele diz, vocês agora estão mordendo uns aos outros, devorando-se uns aos outros, destruindo-se uns aos outros. Quem quer ir numa igreja dessa assim, igreja ou frigorífico, né? Versículo 26 do capítulo 5, vocês agora estão numa relação marcada pelo orgulho, pela provocação e pela inveja. O apóstolo Paulo dá o nome daquilo que ele está vendo dentro da comunidade. Mas aí, então ele diz, vocês agora foram libertos em Cristo, têm o mesmo Pai, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Vocês formam uma nova comunidade, vocês agora são irmãos, versículo 1 do capítulo 6. Vocês pertencem a Cristo, 5:24. Vocês são livres para servir, 5:3. Vocês são guiados pelo Espírito, crucificando as paixões e os desejos da natureza humana, sendo guiados pelo Espírito, versículo 5:25. E aguarda essa expressão, em todas as áreas da sua vida. E guarda essa expressão porque nós vamos voltar a ela depois no versículo 6. Em todas as áreas da sua vida. Não há nenhuma área da nossa vida que o evangelho não mude. Não há nenhuma área da nossa vida que o evangelho não tenha que mudar. Não há nada em nós que esteja imune ao poder e à influência do evangelho. Então, quando a gente chega a Cristo e decide ser seguidor de Cristo, nós não podemos propor para Cristo o seguinte, Senhor, olha aqui, o Senhor pode mexer com 70% da minha vida, esses 30% deixa como está, porque nesses termos eu aguardo deferimento. Ele vai dizer assim, ou eu sou Senhor de tudo, ou eu sou Senhor de nada.
Sou eu que estou fazendo em você a nova criatura. Não é você que define para mim a priori o que eu posso ou que não posso mexer. Portanto, não há nenhuma área da nossa vida imune a esse poder do Evangelho. O que nós sabemos é que Deus é bom e fiel. O que Ele começa a fazer, Ele conclui. Por mais duro que sejam as mudanças que Ele esteja propondo para a gente, vindo de Deus, vem de boas mãos. A gente sabe quais são as mãos que estão produzindo essa mudança. E a gente confia, ainda que nos custe esse processo de mudança. Mas nós estamos nas boas mãos de Deus e essas boas mãos nos conduzem nesse processo de transformação. Isso muda, então, a natureza do nosso vínculo, muda o nosso jeito de olhar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Isso dá, então, novos elementos para essa relação pessoal. Vamos fazer uma pequena lembrança do versículo 1 e versículo 2 primeiro. No versículo 1, nós temos a seguinte condição. Se você vê alguém falhando na igreja, se você vê alguém sendo vencido pelo pecado, o que você faz? Com mansidão, ajude essa pessoa a voltar ao caminho. Mas ele diz, com humildade, porque nenhum de nós está livre de cair. Então, trate essa pessoa com humildade, porque hoje é ela, amanhã pode ser você. Então, trate essa pessoa com mansidão, com humildade. No mundo, a gente destrói quem falha. Na igreja, a gente é livre para perdoar pessoas. Nós somos livres para sermos perdoados. E o perdão é extremamente criativo, porque ele transforma a vida da gente. Quem é perdoado, profundamente perdoado, muda a sua vida. Quem perdoa vê o efeito na vida do outro. Então, nós somos livres, com humildade, para perdoar. Aí continua o texto, versículo 2, diz, se houver alguém com fardo, ajude a levar os fardos um dos outros. Então, podem ser esses fardos preocupações, tristezas, dúvidas, privações, enfermidades, pecados ocultos, relações não saudáveis, experiências de abuso, seja qual for o fardo que você leva. A primeira coisa importante, a Bíblia reconhece que a vida é difícil. E ela chama fardo de fardo. E ela diz, e a primeira solução para o fardo não é pedir milagre, é compartilhar. Carregue o fardo um dos outros. Então, se é lá fora, cada um por si, Deus a meu favor, ema, cada um com seus problemas, essa é a lógica lá fora, aqui na igreja é diferente. Porque o seu fardo é meu fardo. E aqui nós somos livres para dividir os fardos, para perdoar, para dividir os fardos, para carregar um com os outros. Eu sei lá que fardos vocês trazem dominicalmente aqui. Eu não sei como foi a semana de vocês. Eu oro por vocês, mas pode ser que alguém esteja carregando um fardo insuportável. Esse é o lugar, essa é a comunidade onde a gente compartilha esse fardo, compartilha essa carga. E nós somos livres para funcionar de uma outra forma. Lá fora, ema, cada um com seus problemas. Aqui, o seu problema é meu problema. O seu fardo é meu fardo. Eu posso não solucioná-lo, mas eu posso dividir com você. Eu posso orar com você. Eu posso ouvir você. Talvez eu possa responder de uma outra forma. Então, se lá fora ninguém se importa, como é que aqui na igreja... Como é que na igreja cristã, no mundo, nós nos importamos com os fardos dos outros? A gente transforma os fardos em motivo de oração. A gente transforma os fardos em ação de misericórdia e graça. A gente transforma o fardo em um espaço de solidariedade. Então, assim como Cristo tomou sobre si a nossa culpa, assim como Cristo levou a cruz sobre si, nós levamos o fardo um dos outros. Porque nós somos discípulos de Cristo. Cristo tomou sobre si o nosso fardo, e nós, como discípulos de Cristo, herdeiros de Deus, movidos pelo mesmo Espírito, seguimos o exemplo de Cristo. Como? Tomando sobre nós o fardo do outro e ajudando nessa caminhada difícil a levar o fardo um do outro.
a atitude humilde de Cristo, que é o nosso modelo, essa lei do amor. Jesus tomou sobre si o nosso fardo e carregou na cruz. Na cruz, Cristo acolhe o nosso fardo. Na cruz, Cristo abraça o nosso fardo. Na cruz, Cristo transforma a nossa dor. Então, aqueles que seguem a Cristo e o Cristo crucificado, na sua conduta na história, como Cristo, assumem os fardos uns dos outros. Então, nós somos livres para perdoar, livres para assumir o fardo um dos outros. Tudo bem se eu não tomar no copinho, gente? É falta de educação, não? É um pouco, né? Mas tudo bem. Vocês me perdoam, né? Levar o fardo um do outro. Muito bem. E aí vem o versículo 3, onde nós vemos a responsabilidade pessoal. Como é que a humildade corrige o nosso olhar sobre nós mesmos e corrige o nosso olhar sobre o outro. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão enganando a si mesmos. Ou seja, a humildade corrige a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Quais são as coisas que lá fora diferenciam as pessoas? Cor, gênero, renda, casta, ideologia, onde mora, é ou não é? Mas aqui nós não olhamos para os outros com essa perspectiva. Lembra? O mesmo Senhor, o mesmo Deus e o mesmo Espírito. Irmãos, então, nós não podemos olhar a ninguém com essa perspectiva de que eu sou superior a ele. Porque isso é incompatível com o Evangelho. Completamente incompatível. O mesmo Senhor, na mesma cruz, morreu por mim e morreu por ele. Portanto, não há por que criar essa diferenciação. Embora lá fora a diferenciação está estabelecida, e todo mundo sabe disso, aqui dentro a história é outra. E claro, quando a gente sai daqui de dentro, a gente mantém o padrão de dentro, lá fora. Porque esse é o testemunho cristão. Então, nós não olhamos para nós mesmos como superiores, nem aos outros como inferiores, porque fomos salvos pelo mesmo Senhor, o mesmo Pai, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Então, essa perspectiva humilde é importante para que estabeleça a base na qual nós nos relacionamos, a base na qual nós lidamos com as diferenças, seja quais forem essas diferenças e o quão desafiantes elas possam ser, porque são desafiantes e diferentes. Então vamos entrar num texto para valer agora. Tendo feito a recuperação rapidinho, vamos então entrar aqui no versículo 4, que diz: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará comparar com os outros. Satisfação, comparação. Eu gosto aqui da expressão na palavra mensagem. Na mensagem diz assim: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão. Vamos lá. Examinar a si mesmo, examinar sua própria conduta. Não é tarefa fácil, gente. A gente tem muitos jogos de auto-engano. Eu tive um mestre que dizia o seguinte: a gente prova que é pecador porque sempre o pecado está na vida do outro. Ele dizia: é fácil ver o pecado na vida do outro, é difícil ver o pecado na minha vida. Não é verdade? Esse esforço de autoexaminar-se não é uma coisa simples. Demanda uma atitude reflexiva diante de Deus, de coragem, pausa, confiança e de temor. De outra forma, a gente usa a Bíblia para justificar os meus pontos de vista. Eu só leio a Bíblia contra o outro, mas nunca leio a Bíblia contra mim. É tão difícil que o salmista diz assim no Salmo 19: quem é capaz de distinguir os seus próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente. Senhor, eu preciso da tua ajuda para discernir os meus próprios erros. Sem a tua ajuda,
a minha forma de ler o texto vai ser para identificar o pecado dos outros. Mas o meu próprio pecado, imagina. Termino o dia, eu digo assim, Senhor, sobre o que eu tenho que pedir perdão hoje? Nem me lembro se pequei. Acho que hoje eu não pequei, acho que hoje eu estou bem. Acho que hoje eu zerei. Tamanha é a nossa inconsciência da nossa condição que a gente é capaz de terminar o dia sem saber pelo que pecou. Então, se é o seu caso, dá 10 minutinhos antes de dormir. Não ora na beira da cama, não. Ora longe, porque na beira da cama você vai medeitar, você vai apagar dormindo, né? Mas, Senhor, me traz à memória o dia de hoje. Onde foi que, por pensamento, por palavras ou por atos, eu feri o teu coração? A gente precisa dessa ajuda. Então, examinar a si mesmo não é tarefa fácil. Exige atenção para reconhecer esses desejos da natureza humana que estão agindo em nós, e muitas vezes a nossa forma de reagir é um eco desse desejo e não um eco da ação do Espírito. Então, exige atenção. Não é tarefa fácil. E, claro, exige, por final, um amor obediente para crucificar esse desejo. Levar na cruz, essa vida crucicêntrica, onde a gente aprende a ser crucificado com Cristo. Eu pego o meu desejo natural, que é contrário ao desejo do Espírito, levo até a cruz, Senhor, esse é o meu pecado, e confesso esse pecado e deixo ali para que Deus me restaure disso. Então, não é a tarefa fácil, exige atenção e exige um amor obediente. Aí ele diz, e examine a maneira como você está cumprindo a missão. Aí a pergunta é, eu sei qual é a minha missão? Se eu sei, estou cumprindo? Se eu sei, estou cumprindo, de que forma eu estou cumprindo? Ou seja, não é tarefa fácil esse autoexame. Depois de fazer tudo isso, se você ainda tiver tempo para criticar os outros, tem alguma coisa errada contigo aqui. Está sobrando tempo. Você não fez o seu autoexame adequado. Você está se ocupando mais da vida do outro que da sua própria vida, na verdade. Então, quem tem tempo para ficar se comparando está negligenciando a obra de Deus na sua própria vida. Porque é mais fácil apontar o dedo do que fazer esse autoexame. E se é mais fácil isso, provavelmente nós estamos envolvidos no orgulho, no ego, na vaidade, onde é mais fácil se comparar do que se confessar. E se nós temos tempo para comparar, é porque nós não estamos gastando tempo com a coisa certa. Fazer esse exame humilde do nosso coração. E a humildade nos livra dessa cilada. Se eu percebo em mim com mais facilidade acusação do que confissão, eu estou desatento a essa obra do Espírito. Ele diz, examine a sua própria conduta. Cada um preste muita atenção no seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito e não precisará se comparar aos outros. Então, o que é que o Espírito tem mostrado a cada um de nós? Uma outra dimensão dessa responsabilidade é que ele diz, versículo 5, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Ou seja, é uma responsabilidade pessoal que não pode ser delegada. Cada um de nós tem que se ocupar disso. No texto, a mensagem diz assim, cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. E por que isso é importante? Porque na vida em comunidade, nós sempre modelamos. Todos nós modelamos. Modelamos com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós deixamos de fazer. Todos nós estamos caminhando juntos e observamos e vamos vendo o exemplo das pessoas. A pergunta é, se o que eu faço edifica a vida do outro ou desvia a vida do outro?
De que maneira o meu comportamento, a minha atitude, a minha fala, o meu pensamento, a minha articulação ajuda na compreensão, no crescimento, na maturidade para a fé do outro. Porque nós sempre modelamos. A pergunta é se a nossa conduta edifica ou se ela faz desviar. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu sei que a fé que habita em você é uma fé sem hipocrisia, que habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. O testemunho da mãe e da avó. E Paulo podia reconhecer em Timóteo o testemunho, um modelo de vida antecedido por 2 gerações, a avó e a própria mãe. E aqui, entre os Gálatas, era exatamente o que estava acontecendo. Os falsos mestres, Gálatas 1:7, entrando na igreja, Paulo diz assim: sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Gente, não estava vindo de fora, não. Era falsos mestres, dentro da igreja, deliberadamente distorcendo o ensino do evangelho, causando tumulto na igreja. Ele vai ser um pouco mais radical no versículo 9 do capítulo 1, ele diz: repito o que eu disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, seja anátema. Ou seja, esses falsos mestres estavam provocando dentro da igreja um comportamento, uma atitude que resultava não em edificar para a fé, mas em desviar da fé. Edificar, caminhar na direção do orgulho e não da humildade, da distinção e não da semelhança, da comparação e não da harmonia. O impacto sobre a igreja dos Gálatas é muito interessante como Paulo descreve. Ele usa até a metáfora da corrida. No capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: vocês estavam indo bem na corrida, mas como deram ouvidos a essas pessoas, ele diz: quem os impediu de seguir a verdade? Ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 5, um pouco de fermento faz um grande estrago na comunidade. Então ele diz: vocês devem permanecer firmes na liberdade que receberam em Cristo. Vocês devem estar firmes na conduta, de tal maneira que essa conduta possa gerar até oposição. O apóstolo Paulo estava sendo oposto. Ele disse: seria mais fácil pregar a circuncisão. Eu não seria perseguido, não sofreria nenhuma reação. Mas porque eu prego a liberdade em Cristo, eu estou sendo perseguido. Ele diz: vocês devem aprender a crucificar essas paixões, esses desejos profundos, essa epitomia. Lembra da palavra desejos profundos aqui no grego, epitomia? Comprometidos com a direção do Espírito em todas as áreas da vida. E aí a surpresa, no versículo 6, como é em todas as áreas da vida, olha a área que o apóstolo Paulo escolhe para exemplificar essa vida que é livre para perdoar, livre para suportar e livre para partilhar. Olha o que ele diz aqui no versículo 6, então. Vocês que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres as boas coisas. No grego profundo, pavê de nozes, ou pudim de leite, ou angu com couve, as boas coisas aqui no grego profundo, né? O tema é sensível, né? Essa é uma área marcada por tantos abusos. Abusos cometidos por líderes, mas também abusos cometidos por comunidades. Então, deixa eu destacar aqui o contexto no qual Paulo fala sobre esse compromisso da igreja no sustento dos seus líderes. Olha aqui o contexto. O contexto é de mutualidade, cuidado mútuo de uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros, não se sentir maior do que os outros. Então é nesse contexto que ele coloca esse exemplo de um tema sensível. O tema está no contexto da exortação de uma vida humilde que tem o cuidado mútuo, ou seja, marca da humildade é esse cuidado mútuo. O tema é apresentado no contexto do amor que serve,
que corrige, que divide as cargas, que tem um olhar adequado sobre si e um olhar adequado sobre os demais. O contexto no qual ele coloca esse tema é a expressão do cuidado comunitário, onde toda pessoa é responsável diante de Deus em responder em obediência às oportunidades de Deus que Deus oferece para expressar com humildade o cuidado generoso. Então, não é aqui Walter Benjamin com o capitalismo como religião, tá bom, gente? Não é aqui Walter Benjamin. Não é a safadeza, no grego profundo, coisa ruim, que é feita por líderes que estão mais preocupados com os bens das pessoas do que com o bem da pessoa. Então, há abusos, mas o cuidado aqui é expressão de cuidado mútuo, é de humildade. E olha que coisa interessante, as palavras gregas chaves aqui é catecúmenos, ou seja, aquele que aprende, e koinonia, repartir, compartilhar dons espirituais e recursos financeiros. Agora, olha que interessante. É necessário humildade para quem dá e para quem recebe. O marco é a generosidade e a humildade. Não é a ganância. É a humildade. É necessário ser humilde para ensinar. E é necessário ser humilde para receber o ensino. É necessário ser humilde para repartir com seus mestres. Mas também é necessário ser humilde para receber essas coisas. Para mim, seria muito mais fácil pedir que outra pessoa falasse sobre isso. Por quê? Porque eu sou pessoa interessada num tema, não é? Agora, o que me constrange? A lógica do evangelho do cuidado mútuo? Não, o que me constrange é, na minha cabeça, essa lógica da cultura da autossuficiência. Essa lógica da cultura onde dinheiro é poder. Quem tem manda em quem não tem. Essa lógica da cultura onde a generosidade é colocada de lado. Essa lógica da cultura que não confia na provisão de Deus e que não vê, por meio do partilhar, a própria provisão de Deus. Vocês precisam ser humildes para receber o ensino, mas eu tenho que ser humilde para poder ensinar, porque eu preciso aprender para ensinar. Vocês precisam ser humildes para partilhar os recursos, mas eu tenho que ser humilde para receber. Então, o marco dessa relação não é de salário ou pagamento, o marco dessa relação é de cuidado mútuo, de partilhar, de sermos humildes, quem doa e quem recebe. Ser humilde, quem ensina e quem aprende. Porque é nessa relação de cuidado mútuo. Um cuida pelo que ensina, o outro cuida pelo que reparte, mas todos cuidam. Estão percebendo a diferença do contexto? Em nada tem a ver com a lógica do mercado, de usar recurso. E nada tem a ver com a lógica de riqueza do mundo. E nada tem a ver com a lógica do mundo sobre como nós partilhamos o recurso. Porque recurso é expressão de generosidade e não de poder. Então, há líderes que abusam e há comunidades que abusam. É necessário humildade para ensinar, é necessário humildade para ser ensinado. É necessário humildade para receber os recursos, é necessário humildade para doar os recursos. É esse o tom no qual os recursos são partilhados. Esse é o contexto do Evangelho. É uma outra lógica. Não é a lógica do nosso entorno. Não é a manipulação. Não é a opressão ou a lavagem cerebral, como alguém disse aqui hoje. Né? Não é isso. Não é a opressão, não é a chantagem, não é a barganha emocional, não é a promessa falsa, não é charlatanismo. É a expressão de cuidado mútuo. É humilde quem partilha, é humilde quem recebe. É humilde quem recebe o ensino, é humilde quem recebe a partilha. É humilde quem dá o ensino, é humilde quem dá a oferta. Está entendendo o contexto? É um outro contexto. Então, a visão cristã do dinheiro é uma responsabilidade dada por Deus. O dinheiro nunca é apenas para o próprio prazer do indivíduo. Quando usado com sabedoria, ele produz uma colheita de coisas boas. Não mais dinheiro necessariamente, mas
os resultados quando o dinheiro é investido em pessoas, em comunidades, em causas. As causas que vocês apoiam. A alegria de ver aquele recurso sendo bem utilizado, produzindo vida em outros contextos. Então, o uso apropriado permite, inclusive, à igreja de providenciar um ministério adequado para a igreja. Como eu disse para vocês que é uma área de muito abuso, eu poderia passar aqui a manhã inteira citando para vocês abusos que vocês veem e conhecem no que diz respeito a essa questão do recurso. Mas eu vou, para não ter que ficar fazendo essa ilustração de recente e nem ficar tendo que citar nomes, eu vou recorrer aqui à história da igreja. Eu vou pegar um documento do 1º século, o Didaquê. Alguns acreditam que foi escrito entre os anos 50, com os discípulos dos apóstolos, outros entre o ano 150, mas está no 1º século aí. Alguns acreditam que foi escrito até antes mesmo do Apocalipse, para você ter uma ideia. Bem no 1º século. Olha só as recomendações que o Didaquê faz com relação aos líderes da comunidade. Vamos colocar lá na tela essas imagens do Didaquê. Essa aí, primeira imagem. Qualquer apóstolo que vier até vocês não deve permanecer mais do que um dia. Até 2, se for necessário. Se permanecer 3 dias, é falso profeta. Está abusando. Gente, isso é no 1º século, tá bom? 1º século. Ao partir, não leve o apóstolo mais do que comida, até encontrar abrigo novamente. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, mas apenas aquele que tem a conduta do Senhor. Está vendo o perigo, gente, do ministério na internet? Onde a gente se impressiona com a articulação das ideias, mas não sabe como é que a pessoa vive? Eu não vejo a vida dele. Não sei como é que ele é no dia a dia. Só ouço na internet. Oh, que ideia interessante, que coisa bonita. Mas anda perto para ver se no chão da fábrica é igual no púlpito na igreja. Esse descompromisso entre o que se ouve e o que se vive. Não é? Como é que você vai avaliar a conduta? Vamos para o próximo slide, por favor. Se o profeta que ensina a verdade não age de acordo com o seu ensino, é falso profeta. Simples assim. E qualquer um que afirmar no Espírito, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não lhe deem ouvidos. Contudo, se ele pede a contribuição para benefício de outros que estão em situação de necessidade, que ninguém o julgue. Então, esse problema de abuso com relação às finanças dentro da comunidade cristã é uma coisa que desde o dia 1 da igreja está presente. E, claro, a gente arruma toda a justificativa cultural para legitimar esse tipo de coisa. No entanto, é necessário discernir. Não é com ameaças, não é com manipulação, não é para edificar impérios nem fortunas individuais. No meio do povo de Cristo, nós somos livres para perdoar, somos livres para dividir as cargas e somos livres para partilhar, para compartilhar. Eu estava dando aula de história da igreja, não vou dizer aonde, e estava no 1º século, e eu trouxe esse documento e apresentei na sala o documento. Nisso, uma aluna se levanta e diz, no meio da sala, qual o teu problema com meu pai? Aí eu, deixa eu ver se eu ouvi bem, né? Com seu pai? Mas eu nem sei quem é seu pai. Eu não sei nem o seu nome. Quem é seu pai?
É a segunda aula, eu não sei quem é você ainda, eu não conheço o seu pai. Eu falei, por que você está falando isso? Ela disse, meu pai é o apóstolo fulano de tal. Eu falei, não sei quem é, mas tudo bem. Eu falei, e por que você está achando que eu tenho algum problema com ele? Porque o meu pai faz tudo isso que você falou que não para não fazer. Eu falei, você não entendeu, esse é um documento do 1º século, não fui eu que escrevi. Eu não sabia que a Didaquê tinha um tom profético. Bom, ela se levantou da aula e nunca mais voltou. Eu sinto muito. Para vocês verem a vigência desse problema até nos nossos dias. Lutero disse que a avareza é um problema do clero. O Stott diz que a indolência e a preguiça também é um problema do clero. Mas a comunidade também tem problema. Quando a comunidade diz, a gente paga e você só pode ouvir só pode dizer o que a gente quer ouvir. Está entendendo? Meu pai, quando soube que eu queria ser pastor, disse, meu filho, você vai para a universidade primeiro. Falei, por quê, papai? Você vai ter uma profissão. Por quê? Você nunca vai negociar o púlpito em função da sua arrecadação ou do seu sustento. O dia que você tiver que falar alguma coisa que for verdade e se contrapor àquilo que a igreja pensa, você vai ter que falar. E se eles mandarem você embora, você vai para a rua e aprender a fazer como você fez comigo. A gente vai para a praça pública, pregar na praça pública, porque foi na praça pública que a gente começou a pregar. Mas você nunca vai negociar a verdade em função de sustento. Porque às vezes a comunidade faz isso. Você só pode pregar aquilo que a gente quer ouvir. Se você for ensinar alguma coisa que a gente não quer ouvir, a gente vai usar o nosso poder e, corta a cabeça de vocês. São abusos presentes na vida da igreja, tanto na vida de líderes como na vida de igreja. Como se proteger desse abuso, né? 1 Timóteo 5,17 diz assim, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente na pregação e no ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem o seu salário. O bispo Stephen Neal, ele não gosta de usar a palavra nem pagamento nem salário. Ele sugere que a palavra melhor é partilha. É partilha. É cuidado mútuo. Uns cuidam pela forma como ensinam, outros cuidam pela forma como se ocupam do sustento. Então, é uma expressão de generosidade, de preocupação genuína para compartilhar. Então, o contexto no qual Paulo coloca esse exemplo prático do cuidado é o contexto do cuidado mútuo. Expressão de cuidado mútuo, redime a maneira como a gente usa os recursos, redime a nossa forma de entender a crítica que justamente a sociedade faz àqueles líderes que usam a posição de liderança para abusar da sua posição e impor sobre a igreja uma condição que não deve. Então, é partilha. Se alguém quer ficar rico, não venha para o ministério cristão, vai vender sorvete, porque você não vai ter oposição e todo mundo gosta de sorvete. Essa atividade é incompatível com a riqueza do líder. Incompatível. Ficou rico como pastor, tem algum problema. A menos que tenha um negócio ou outro, tudo bem. Vende sorvete também, além de pastor, e está tudo certo. Né? Tudo bem. Ricardo, vamos vender sorvete? Vamos vender sorvete. Vamos vender sorvete. O Codo vai ser o garoto propaganda. Isso. E aí, no versículo 9 do capítulo 6, ele resume bem essa história. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, vamos resumir aqui esses versículos do capítulo 6. Primeira coisa, se tem alguém falhando na sua fé, se desviando do caminho, vocês que são espirituais, com mansidão e humildade, vai lá e ajuda a pessoa a voltar para o caminho. Com humildade, por quê? Porque você sabe que você também não está imune à falha.
Tanto ele como você podem falhar. Então, o ajude para voltar ao caminho. Com humildade. Segundo, tem alguém entre vocês com um fardo muito pesado? O que é que você faz? Vai até ele. Carregue com ele aquele fardo. Assim como Cristo caminhou e levou a nossa cruz, caminhou com fardo, você vai lá e eu não sei o que dizer, mas eu vou ficar do seu lado. Eu não sei o que falar, mas eu posso orar por você. Ou talvez eu possa ajudar de uma outra forma, mas eu quero ficar ao seu lado enquanto você carrega esse fardo. Você quer manter a comunhão? Então não pense sobre você mais do que deve. Não considere o outro inferior a você. É o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, Pai. Faça o seguinte, ocupe-se de você. Preste atenção na maneira como você está vivendo a sua fé. Peça para que Deus mostre a você onde é que você tem falhado. Para que você faça a coisa bem feita e encontre satisfação nisso. E com relação ao sustento na igreja, lembre-se, é uma expressão de cuidado mútuo. É necessário ser humilde para receber o ensino, é necessário ser humilde para dar o ensino. É necessário ser humilde para partilhar os recursos. E é necessário ser humilde para receber o recurso partilhado. E isso é expressão de cuidado mútuo, isso é expressão de humildade. Esse é um outro modelo de comunidade. Que as pessoas lá de fora, quando entrarem aqui dentro e ver que a coisa funciona desse jeito, perguntam assim, mas por quê? Por que que é assim? Porque nós somos livres em Cristo. E o que significa isso? Eu sou livre para amar e para servir. E eu não uso a minha liberdade para fazer valer os meus desejos pessoais. Mas eu uso a minha liberdade para edificar a vida do outro, para servir o outro, para cuidar do outro. Enquanto o outro usa a sua liberdade para cuidar de mim e para me servir. Ser guiado pelo Espírito em todas as áreas da vida implica ser guiado em humildade, assim como Cristo, que foi humilde do nascimento à morte, que foi humilde da manjedoura à cruz. Vidas crucicêntricas formam uma comunidade cujo eixo relacional é fundamentado na humildade, que se expressa nas várias formas de cuidado. Que nenhum ensino estranho encontre guarida entre nós, contaminando com orgulho aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer de forma humilde. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Temos umas perguntas para que as pessoas possam pensar. Vamos projetar as perguntas. Não sei se as perguntas ficaram boas. Depois, se não ficou boa, você me critica com humildade, mas tudo bem. Mas espero que as perguntas ajudem vocês a refletir um pouco mais sobre o que nós compartilhamos nessa manhã. Deus nos abençoe. Sobre humildade, eu lembrei de que alguém me falou, se alguém te perguntar qual que é a sua qualidade, e essa pessoa responder, eu sou humilde. Mas você já conheceu tudo já, né? Humildade. Humildade é difícil falar, né, Zé? Eu imagino, porque ela é difícil, né? Mas refletir é muito importante. E a música que nós vamos cantar para finalizar é uma que a gente já cantou.
Eu venho a Ti, Tua graça me alcançou. Talvez, acho que por isso que a humildade ela começa a fazer sentido, porque a gente tem essa noção de que Deus veio primeiro, né? Então a gente responde, é uma graça, é difícil de entender a graça. Aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente então, aí nós vamos a Ti, eu venho a Ti. Vamos nos colocar em pé, última vez, cantar essa música, mais uma vez. Teu amor é incrível para mim. Pequeno sou, me amas mesmo assim. E quando eu vejo quão distante meu coração do teu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Eu venho a Ti, sei que fraco sou, minha força eu encontro em Ti, Senhor. Eu venho a Ti, a graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então, eu venho a Ti. Não entender Tua graça ao me salvar, o próprio Deus morrendo em meu lugar. Quando eu vejo quão distante meu pensar do meu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Eu venho a Ti, sei que fraco sou, minha força eu encontro em Ti, Senhor. Eu venho a Ti, Tua graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então, eu venho a Ti. Eu me rendo aos Teus pés, o meu coração é Teu. Quando eu sou fraco, forte és. Eu venho a Ti, sei que fraco sou, minha força eu encontro em Ti, Senhor. Eu venho a Ti, Tua graça me alcançou, aceitaste-me, frágil mesmo assim, humildemente então, eu venho a Ti. Podemos nos assentar? Muito bom, já estamos quase terminando o culto, então a paciência da comunidade, mais uns minutinhos para um momento muito especial antes de nos despedirmos. Aqui na nossa comunidade, nós temos duas maneiras de nos tornarmos membros da comunidade. Uma delas é quando nós, aqui nessa comunidade, decidimos nos batizar.
Então, passamos por esse testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, através do batismo, e aí nos tornamos membros da comunidade. Outra maneira é que irmãos e irmãs que já eram membros em outras comunidades, em outras igrejas, e aí, pelos diferentes caminhos da vida, o Senhor as traz aqui para essa comunidade. E aí, quando elas decidem, então, se tornar membros, são recebidas aqui formalmente no meio da comunidade, como membros aqui dessa igreja. E nessa manhã nós temos a alegria de receber alguns irmãos e algumas irmãs como membros da comunidade. Então eu queria chamar o Ziel e o Codo, não é o Ziel e o Codo que vão ser recebidos como membros, tá? Ziel e Codo, por favor, aqui na frente, e aí nos ajudar para que nós possamos passar para esse momento aqui de recebê-los, tá bom? Então eu quero chamar primeiro aqui à frente o Marcos Miura, por favor. Cadê o Marcos? Aê! Você, o Marcos, mas o Marcos já não é. Ele estava aqui há bastante tempo, mas ainda não era mesmo, né, Marcos? Muito bom, bem-vindo. Maravilha. E aí, então vem mais para cá, assim que a gente tem um espaço aí para a turma. Eu queria chamar também agora o Henrique de Souza. Também com alegria nós chamamos eu vou chamar agora de dupla, tá bom? O Luiz Carlos da Silva e a Ruth da Silva. Eu também gostaria de chamar a Marcela Buller. Não sei se pronunciei direito aqui, Marcela. Corrige depois. Gostaria também de chamar aqui, com alegria, a Larissa Sumida. Apareceu. O Toninho quer saber se você sumiu, Larissa. Bem-vinda, Larissa. Muito bem. Muito bom. Muito bom. E aí também mais de dupla agora, o Henrique Bujan e a Suzana Teral. Suzana Teral, aê! Bem-vindo aí, muito bom, muito bom. Muito bom. Bem-vinda, Deus abençoe. Codos, vem para cá. Vocês que são recebidos como membros, vem aqui no meio, aqui na frente da comunidade, para a nossa oração final aqui com alegria, por todos esses irmãos e irmãs, que é claro que frequentar, participar, assistir os cultos é parte da expressão da vida, mas agora esses irmãos e irmãs estão assumindo diante da comunidade um compromisso público de trabalhar pela unidade da igreja, por manter e zelar por essa comunidade. Eles também estão assumindo esse compromisso público de contribuir com seus dons, com seus talentos, com suas vidas, com o testemunho público dessa comunidade, dessa igreja. E nós que os recebemos aqui, a comunidade que os recebe nessa manhã, nós assumimos um compromisso diante do Senhor de orar por esses irmãos e irmãs, de continuar acolhendo-os, recebendo, experimentando ser parte da comunidade e assim juntos todos servimos ao Senhor. Vamos ficar de pé, orar por eles e também fazer uma oração final, entregando nossas vidas essa semana nas mãos do Senhor. Eu vou mencionar algumas pessoas na oração, que passando por situações difíceis,
na sua vida, nas suas famílias. Você lembra também aí diante do Senhor de apresentar cada um essas pessoas que você se lembra agora diante do Senhor, e assim nós oramos e entregamos esse dia, tá bom? Tá bom. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, em primeiro lugar, por aquilo que o Senhor nos falou nessa manhã. Obrigado pela tua palavra na carta de Paulo aos Gálatas, pelos desafios preciosos que o Ziel deixou para a gente essa manhã. Ajuda-nos a seguir pensando, refletindo e abrindo nossas vidas, nossas mentes e corações para a obra que o teu Espírito quer fazer em nós, a partir da tua palavra, hoje, nessa semana em especial, quando meditamos nela. Muito obrigado por esses irmãos queridos e irmãs aqui que assumem esse compromisso da membresia nessa comunidade, nessa manhã. Nós somos agradecidos por suas vidas e nós, como comunidade, queremos assumir diante do Senhor também esse compromisso na intercessão mútua, no cuidado pastoral mútuo, no acolhimento, no buscar junto com eles, com elas, as oportunidades e os espaços para que eles sirvam, continuem a servir com alegria, a partir dos dons e talentos que o Senhor dá a cada um deles, para a edificação da tua igreja e para que participemos juntos na obra de missão que é do Senhor no mundo onde o Senhor nos conduz. Queremos também orar por aqueles queridos, queridas que estão em situações difíceis. Nós apresentamos cada um delas diante do Senhor agora. Lembramos de orar pelo seu Mário, que está nesse momento difícil de enfermidade ali no hospital, que a presença do Senhor esteja com ele e com a sua família nesse momento difícil. Lembramos de orar também pela Midori, que o Senhor continue a abençoar o seu tratamento, continue a dar graça da sua mão sanadora e de um bom processo e cuidado para ela e para a família também nesse momento. Lembramos de orar pela Maria Amélia Blessio dos Anjos, a irmã do Toninho, e por aqueles outros queridos, queridas que nós queremos apresentar diante do Senhor agora, nesse momento. Também oramos pelas crianças que participaram da IBF, tão agradecidos pelas sementes que foram semeadas do Senhor nas suas vidas. Obrigado pelas famílias, aqueles pais, mães que nos visitam nessa manhã também, que a bênção do Senhor esteja com cada um deles, as suas famílias. E agora, quando saímos, oramos que a graça de Deus Pai, o amor do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossos queridos, queridas, hoje, essa semana e sempre. Amém. Muito bom, não esqueça de dar um abraço na pessoa do seu lado aí. Um bom domingo, vamos na paz do Senhor. Seu perdão
tem um vale tão